Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. Tarde de 26 de dezembro de 1929. Sede do jornal Crítica, do jornalista Mário Rodrigues, pai de Nelson e Roberto Rodrigues, centro do Rio de Janeiro. A jornalista e escritora Silvia Serafim Tibau entra na redação do jornal e pergunta: Doutor Mário Rodrigues está? Não, ainda não chegou. E Mário Rodrigues filho? Também não. Silvia se dirige a Roberto. Pode me dar 2 minutos? Roberto faz sinal para Nelson se levantar da cadeira em frente à sua mesa e dar o lugar a Silvia. Em particular, por favor. Pois não. Poderia ser uma peça de Nelson Rodrigues, mas não, é a encenação de uma história real. Naquela tarde de 26 de dezembro de 1929, a jornalista e escritora Silvia Serafim Tibau, de 28 anos, deu um tiro no irmão de Nelson Rodrigues, Roberto, então com 23 anos de idade. Ele morre 3 dias depois. O motivo seria a manchete daquele dia do jornal Crítica, que trazia uma reportagem difamatória do desquite de Silvia, ilustrada por Roberto, com insinuações de que ela estaria traindo o marido. O episódio marca profundamente Nelson Rodrigues, que assistiu a tudo. Mais tarde, ele confessaria: O meu teatro não seria como é, nem eu seria como sou, se não tivesse sofrido na carne e na alma, se não tivesse chorado até a última lágrima de paixão o assassinato de meu irmão Roberto. Você acompanha a partir de agora a reportagem especial Nelson Rodrigues, 30 anos da morte do anjo pornográfico. Nelson Rodrigues nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 23 de agosto de 1912. Quinto filho do casal Mário Rodrigues e Maria Esther Falcão. Em janeiro de 1916, a família deixa Recife e se instala no Rio de Janeiro, na Rua Alegre, aldeia campista, subúrbio do Rio de Janeiro. Lá, Nelson presenciou os nascimentos feitos com parteiras, os velórios em casas, os adultérios. E foi observando o cotidiano dos moradores de aldeia campista que ele se inspirou para escrever Engraçadinha e Seus Amores e boa parte de A Vida Como Ela É. Aos 8 anos de idade, Nelson já dava sinais do escritor que seria. Um dia, a professora da Escola Pública Prudente de Moraes, onde Nelson estudava, fez um concurso de redação. O tema seria livre e a melhor redação seria lida em voz alta na sala de aula. A professora quase cai dura ao ler o texto de Nelson, uma história de adultério. O marido chega de surpresa em casa, entra no quarto, vê a mulher nua na cama e o vulto de um homem pulando pela janela e sumindo na madrugada. O marido pega uma faca e liquida a mulher. Depois ajoelha-se e pede perdão. A redação de Nelson foi premiada, afinal estava muito bem escrita, mas não pôde ser lida em sala de aula. Alguns anos depois, aos 13 anos, Nelson inicia a carreira jornalística, trabalhando no jornal que o pai tinha acabado de fundar, Amanhã. Ganhava R$30 mil por mês. Sua especialidade, descrever pactos de morte entre jovens namorados, que eram comuns na época. Logo ganha uma coluna na página 3 do jornal e publica seu primeiro artigo, A Tragédia da Pedra. Em uma entrevista a Fernanda Montenegro, em 1974, ele relembrou. Ganhava R$300 mil, coisa que para ela foi um belo ordenado. R$300 mil. Aos 14 anos, escrevi no jornal do meu pai, na primeira coluna que tinha Zeca do Patrocínio, Monteiro Lobato, Agripino Greco, Antônio Torres, Humberto de Campos, etc. Eu escrevi um artigo chamado A Tragédia da Pedra, que foi uma estreia literária formidável, foi um sucesso. Todo mundo achou que eu era o tal, não sei o quê. E o garotinho pequenininho, cabeçudo, eu também fiquei deslumbrado comigo mesmo. Mas a carreira como articulista durou pouco. O pai de Nelson perde o jornal para o sócio. Menos de 2 meses depois, Mário Rodrigues inaugura o jornal Crítica,
Foi uma época próspera na vida dos Rodrigues. A família já estava muito bem e tinha se mudado para um palacete na rua Joaquim Nabuco, em Copacabana. Em vez de comprar, Mário Rodrigues preferiu alugar o imóvel e aplicar o dinheiro nos equipamentos do jornal. A família iria se arrepender amargamente da decisão. 3 meses depois do assassinato do irmão de Nelson na redação da Crítica, morre seu pai. Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar. Em outubro do ano seguinte, estoura a Revolução de 30 e o jornal Crítica, que defendia a República Velha, é fechado depois de ter todas as máquinas destruídas e nunca mais volta a circular. Começa então um dos períodos mais duros para a família de Nelson Rodrigues, que perde tudo. Durante 2 anos, eles viveriam com os 800 mil réis de uma última cobrança do jornal. A única coisa que os Rodrigues sabiam fazer era jornal. Por isso, uma semana depois do fim da Crítica, eles começam a bater de porta em porta nas redações em busca de emprego. Nelson tinha então 18 anos de idade. No fim de um mês de tentativas diárias, eles constatariam que elas seriam inúteis. Ninguém queria empregar os filhos de Mário Rodrigues. Em vida de meu pai e enquanto circulou Crítica, tínhamos amigos por toda parte. Eu era tratado, desde os 13 anos, como um pequeno gênio. Mas morto Mário Rodrigues e morta Crítica, os rapapés sumiram até o último vestígio. Ninguém era amigo, e adquiri naqueles dias uma experiência de Balzac. Todo mundo tinha medo e ódio do meu pai, e o ódio era amável, risonho, era cínico por causa do medo. A família então começa a vender tudo: garfos, facas, pratos, terrinas, toalhas. Nelson relembra o difícil período. Eu e toda a minha família começamos a passar fome. Eu digo fome, não no sentido vago, teórico, mas fome verdadeiramente, fome física, fome de não ter o que comer. Quando a situação começava a ficar desesperadora, abre-se uma porta para a família. Roberto Marinho convida Mário Filho para assumir a página de esportes em O Globo. Ele aceita e leva os irmãos Nelson e Jofre, que a princípio trabalham de graça. 1 ano depois, Marinho assina a carteira de Nelson, que passa a receber 500 mil réis por mês. O dinheiro é todo entregue à sua mãe no final do mês. Ele fica apenas com o suficiente para os cigarros. A fome fez buracos no pulmão de Nelson. Em 1934, ele descobre que está tuberculoso. Vai se tratar em Campos do Jordão. Seria a primeira de uma série de internações por conta da doença. Sabendo das dificuldades da família, Roberto Marinho continua pagando o ordenado de Nelson. Em abril de 1936, a doença ataca seu irmão mais querido, Jofre, então com 21 anos. Nos 7 meses em que esteve internado no sanatório de Correias, distrito de Petrópolis, Nelson fica ao lado do irmão. Além de amá-lo profundamente, se sentia culpado pela doença dele. Com o tipo mais grave da doença, Jofre acaba morrendo vítima da tuberculose. O jornalista e professor de literatura Edmilson Caminha lembra que o escritor sofreu na pele o drama da condição humana. Curioso, eu diria, o impressionante é que o Nelson Rodrigues viveu tragédias gigantescas, tragédias que você imagina de dizer, puxa, como é que um ser humano consegue sobreviver a essa provação? Então, o próprio Nelson Rodrigues foi um homem que sofreu profundamente o drama da condição humana. A morte dos irmãos e a tuberculose não foram as únicas tragédias na vida de Nelson, como lembra Edmilson Caminha. Depois há esse episódio de uma das tragédias do Rio de Janeiro, durante um daqueles temporais tão comuns à cidade, em que morreu o irmão dele e a cunhada, foi algo terrível aquilo, uma pedra que rolou de um daqueles morros e pôs abaixo, imagine, um prédio de apartamentos todo, o prédio todo foi destruído por essa pedra gigantesca que rolou em costa abaixo. Então o Nelson, depois o nascimento da filha cega, surda, tetraplégica. Você está acompanhando o especial Nelson Rodrigues, 30 anos da morte do anjo pornográfico.